Vamos procurar o Mateus aqui. Mateus Soares. Pode, senhor Mateus. Vamos procurar, esperar o Mateus. Oi, Mateus. Eu já estou esperando você. Já chegou aí a solicitação? E onde é que eu acerto agora para lhe aceitar? Eu já lhe adicionei aqui, Mateus. Oi. Tô. Fala, Mateus. Oi. Pronto! Pronto. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Coisa boa. Já estou ao vivo aqui. Pode, senhor. Que bom. Tudo em Desculpa aí, paz? queridos. Isso é coisa de gente velha com menino novo. Nada, é coisa de ao vivo. Aí tem esses momentos. Tá tudo bem? Mas tudo bem, pastor Mateus? Que bom, rapaz. Rever como é que Alegria tá a minha. família. Graças a Deus bem, bom demais termos esse momento juntos, interagindo com esse pessoal que já está conosco aí, para uma live que temos certeza que vai ser tão enriquecedora para a vida de todos que puderem ficar conosco esses próximos minutos. Como vai as coisas Exatamente. por aí? Tá bem, Mateus. Tudo se reabrindo. Já estamos fazendo cultos presenciais. Que bom. 30% no interior, 50% na capital. Ontem mesmo nós tivemos um culto abençoado lá na sede. Glória a Deus. E estamos aí cooperando com o nosso pastor e com os irmãos. Que bom, isso é muito bom. Abençoa muito a vida de todos que estão sentindo a falta dos cultos, das reuniões, das ministrações. É um tempo de nós nos reagruparmos de novo e temos certeza que o pior já passou. Isso, eu aproveitando, saudando a todos os queridos que estão conectados, que ainda vão chegar, mas nos reunimos nesta noite, não é, Mateus? Pastor Mateus do Reis, respeito Verdade. a vocação, a chamada, e graças a Deus que estamos aqui com um dos maiores expositor da palavra de Deus do Brasil, O senhor, internacional, né? Não, você, internacional, e que o conheço desde os 20 anos. Verdade. Já está com 25, Mateus? Estou com 29, tu crê? Estou ficando velho. Meu Deus, quem está ficando velho sou eu. Tá bom, querido. Mas muito bom. Que bom. Então, O senhor me conheceu, eu tinha 18 anos. 18 anos. Casei com 19. Ainda estava solteiro, Verdade. E desde então pregando a palavra de Deus, ensinando. Amém. Escritor, palestrante internacional, seminarista. É muito bom quando uma pessoa começa cedo com essa disposição e essa energia que você tem. Amém. Deus continue te abençoando, meu amigo, e já quero te agradecer por participar, para edificarmos, né, a vida de uma geração que está vindo, uma geração dinâmica, mas as nossas experiências podem ajudar em alguns pontos, não é verdade? Verdade. Mas conte aí algumas novidades, alguma coisa, está escrevendo algum livro, alguma enciclopédia nova? Estou escrevendo um manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus.
Creio que agora em setembro ela já fica pronta. Já estou há 2 anos e meio escrevendo ela e vai ser uma obra muito rica. Eu tenho certeza que vai acrescentar bastante também a todos que puderem ter acesso ao conteúdo dela. Vai ser um material muito, muito enriquecedor. Que bom, rapaz, que bom. E eu espero que pessoas aí do Brasil, né, está entrando, muitos jovens que têm a chamada e pegar alguma experiência da itinerância, não é verdade? E vocês estão diante de nós que vivemos isso no presente e temos algumas experiências para vocês, talvez algumas que nós não tivemos quando começamos a palmilhar. Então, pastor Mateus, eu quero ler um texto, o texto para a gente dar abertura, é o texto tradicional que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Vamos lá. Capítulo 4. Éfeso. No texto, Efésios 4? Ele diz 4, Uhum. versículos 1 e 2, depois o 11 e o 12. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O versículo 11 e 12 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Soberano Deus, queremos te agradecer pela leitura. Abençoa, Senhor, esta palestra, pois já temos, Senhor, mais de 200 pessoas conectadas conosco. E que a nossa experiência possa te ajudar, Senhor, e dar estabilidade àqueles que desejam, Senhor, aqueles que anseiam em desenvolver a sua chamada, em nome de Jesus. Amém. Pastor Mateus, eu gostaria de só simplesmente começar fazendo-lhes alguma pergunta, mas o senhor começou muito novo, como é que isso aconteceu? Eu tive a alegria de nascer em um lar cristão. Meus pais servem ao Senhor, meu pai é presbítero, minha mãe também é uma serva de Deus, e tive a alegria de ter o ensinamento cristão, dos princípios cristãos, desde o início da minha vida. Vivenciei uma experiência pessoal com o Senhor muito cedo, fui batizado com o Espírito Santo quando tinha 7 anos de idade, e desde os 7, 8 anos eu frequento sempre o ambiente teológico. O papai tinha, eu não lembro a idade que ele tinha na época, mas eu tinha coisa aí de 6, 7 anos, e o papai cursava, eu creio que ainda existe, o curso teológico chamado ETAD, que era do Bernard Johnson, de Campinas, e haviam vários núcleos teológicos pelo Brasil, e na nossa cidade de Cabo Frio havia um. E o papai cursava, e aí eu frequentava com ele, e sempre achei aquilo ali muito interessante. Sempre me atraiu muito a questão do ensino bíblico, as explicações das histórias bíblicas. E a partir dali foi um ponto que a minha memória recorda de quando eu comecei, de algum modo, a ter um contato com a Bíblia, com o ensino bíblico e com o ensino cristão. A partir dos 14 anos de idade comecei a pregar, e a partir dos 17 anos comecei a viajar atendendo convites, programações, igrejas. Então, se fosse talvez para traçar uma rápida biografia, digamos que partiria dessas datas fixas que marcaram de uma forma muito definida esse início aí ministerial. Muito bem, rapaz. Parabéns. Obrigado. Mas, pastor Mateus, uma das prioridades que nós conversamos é o quanto a classe, a palavra itinerante tem sido
assuntos de púlpitos, de reuniões, e que, em parte, tem desestimulado a muitos a não ter a opção desta atitude. Então, queríamos tratar esse assunto com as nossas experiências, como eu já disse, para estimular aqueles que, porventura, tenham esse anseio, né? Paulo Verdade. disse que é bom, né, desejar este episcopado. Tendo em vista que a palavra itinerante ou vocação, independente daquela para que você foi chamado, a palavra vocação é do latim, vocare, o chamar, o ato de se deslocar constantemente. E nós queremos tratar sobre isso. Eu gostaria que o senhor nos desse, temos aí ainda uns 50 minutos, falasse aí uns 20 minutos, depois a gente questionar esta questão. O que nós conhecemos, pelo menos dentro de um contexto brasileiro, sobre a itinerância, o nome itinerante, na verdade, não é um nome que vem dentro de um contexto cristão, mas é uma ideia geral, uma ideia abrangente sobre aquilo que não é fixo. Por exemplo, existem várias livrarias, bibliotecas itinerantes, que param de cidade em cidade, numa feira de livro, e ali distribuem livros, por exemplo. O termo itinerante diz respeito àquilo que não é fixo, mas que visita vários locais para cumprir uma função. Dentro de uma linha mais brasileira, tornou-se muito popular o termo itinerante para aqueles pastores ou aqueles que têm um chamado para o ministério da pregação, que servem uma igreja local, que tem uma igreja, que tem um pastor, que são totalmente ligados a uma membresia, como é o correto, mas que de algum modo servem também a outras igrejas. Então, por ser um pregador do evangelho, ele pode ser útil a outras igrejas, seja de outras cidades ou de outros estados ou até de outras nações. Isso é uma questão de detalhe apenas, mas ele serve a outras igrejas, atendendo convite a outros locais, pregando, ministrando e exercendo o ministério que do Senhor ele foi confiado. Eu penso que tudo isso, pastor Genival, ele passa por uma questão muito nobre, que é o chamado. E eu gostaria, nós estamos aí com mais ou menos 300 pessoas com a gente, eu gostaria de fazer um convite para você que está com a gente aí. Envie essa live, esse convite da live para pelo menos 10, 15 pessoas. Clica aí nessa setinha que tem do lado da opção comentar e convide aí pelo menos mais 10, 15 pessoas para estar com a gente. E se o assunto for bem legal para você, clique nessa opção do coração que você tem aí à sua direita, porque quanto mais você clica aí, mais o Instagram entende que o assunto da live está sendo relevante para você e mais ele comunica a outras pessoas que nós estamos online nessa live. Então, auxilie a gente aí, envie para alguém, para pelo menos 10, 15 pessoas essa live e ao ponto que você for percebendo a interação da live, vai clicando aí no coraçãozinho para que mais pessoas possam entrar com a gente aí nessa live. Eu penso que a grande nobreza é a questão do chamado e o privilégio de ser um portador de uma palavra de Deus para alguém. Há uma frase que eu acho ela muito interessante que diz o seguinte: Deus só tinha um filho e decidiu fazer dele um pregador. Eu acho isso muito nobre. Deus só tinha um filho, seu filho unigênito, e decidiu fazer dele um pregador. Porque ser um pregador do evangelho é ter a nobre oportunidade de receber a nobre tarefa de compartilhar a palavra de Deus para outras pessoas. A palavra de Deus, quando ela é compartilhada, quando ela é desenvolvida, quando ela é aperfeiçoada, isso gera salvação, crescimento, edificação. Muitas pessoas que podem alcançar a bênção da salvação e serem despertadas também para um chamado, através do privilégio de ter recebido do Senhor essa oportunidade de falar essa palavra. Então, essa questão de saber para que foi chamado e entender esse dinamismo do chamado dentro de uma forma prática, eu penso, pastor Genival, que é algo muito nobre. E uma outra coisa que eu acho que todos nós devemos entender, e eu tenho falado até sobre isso em algumas lives, é sobre a seguinte questão.
O chamado ele é algo tão brilhante, mas se encontrar dentro desse propósito e dentro dessa visão de Deus para a vida da gente é algo muito especial. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão com a gente aí, talvez elas se perguntam como que eu faço para descobrir o meu chamado? Como que eu faço para descobrir qual é a área que Deus quer me usar? Qual é a área que eu posso ser útil? Como que eu posso ter uma utilidade dentro do propósito de Deus? Uma das coisas mais nobres que nós podemos descobrir em nossa vida é a área para a qual nós fomos chamados. Porque a partir do momento que nós entendemos isso e descobrimos isso, nós podemos ser útil a Deus, podemos ser útil à igreja que nós servimos a ela, que nós somos membros dela, para que através disso o propósito do ministério seja cada mais cumprido e aperfeiçoado. E uma coisa que eu acho interessante é que às vezes muitas pessoas elas perguntam o seguinte: eu queria saber qual é o meu chamado. Mas Deus nunca falou comigo, eu nunca recebi uma profecia, eu nunca recebi um sonho, eu nunca recebi uma palavra profética, alguém que olhou para mim e disse assim, ó, o Senhor manda dizer a você que há um chamado para que você seja um pregador, para que você seja uma missionária, para que você funcione dentro de um departamento na igreja que você faz parte. Às vezes as pessoas não vão ter uma experiência direta dela. Felizes dessas. Felizes são aqueles que têm uma palavra de Deus de uma forma direta para a pessoa, dizendo, ó, é esse o chamado que eu tenho para a sua vida, é essa área que eu quero usar você. É para essa função que eu tenho um propósito para ser cumprido através de você. Felizes são aqueles que têm de Deus uma palavra clara para essa função. Agora, eu tenho percebido nesses dias, pastor Genival, que nem todas as pessoas elas vão ter uma palavra de Deus direta para elas, dizendo, ó, eu quero que você faça isso. E eu vou dar aqui um exemplo bíblico. Por exemplo, Jeremias. Jeremias teve uma palavra direta de Deus para ele. Quando o Senhor falou para ele o seguinte, ó, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já havia te santificado. E antes que de lá você houvesse nascido, eu já havia te dado as nações para que você fosse profeta sobre elas. Então, Jeremias, desde o início do chamado dele, ele tem uma palavra muito clara de Deus para ele, da área que Deus vai usar ele, do chamado que Deus tem para que ele exerça esse chamado. Só que existem pessoas na Bíblia, como por exemplo Neemias, que nós não temos uma palavra de Deus dizendo assim, Neemias, se levante e vá para Jerusalém e vá para restaurar os muros da cidade. Então, é gente que não teve uma palavra de Deus vindo e dizendo, ó, você tem uma chamada para isso daqui. Então, como que se deu essa vocação de Neemias? Como que se deu, digamos que, esse descontentamento de parar e dizer, não, há alguma coisa que eu posso fazer para Deus. Há alguma coisa que eu possa fazer para o seu povo. Mas Deus falou com você para você ir restaurar os muros de Jerusalém? Não. Se você perguntasse para Neemias, então como que se deu esse despertamento, Neemias? Ele ia dizer o seguinte, não, chegou um dos meus irmãos, Hanani ou Hanani, dependendo da tradução, a função que o H tem ali, chegou Hanani para mim e disse assim, ó, Jerusalém está do mesmo jeito de algumas décadas atrás. Jerusalém está destruída, as muralhas continuam queimadas, não tem templo, não tem honra, não tem segurança, não tem proteção. E o texto diz que Neemias parou por alguns dias, chorou, não conseguiu comer e chegou para o rei e disse assim, ó, eu quero dizer uma coisa para o senhor, rei. Eu quero dizer para o senhor que eu estou pedindo ao senhor a autorização para que eu saia daqui do palácio, do conforto do palácio, e vá para um lugar que está totalmente em ruínas, porque eu sinto que há alguma coisa que eu posso fazer, há uma utilidade que eu tenho para aquele povo, para aquele lugar, para aquele cenário. Pelo menos eu não encontrei até hoje nenhum texto de Deus dizendo, Neemias, será que você pode se levantar aí para fazer isso? Nós temos isso, por exemplo, para Jeremias. Para Neemias, não. Neemias, ele foi tocado por uma necessidade. Jeremias é aquilo que nós podemos chamar de ter sido convencido pelo simples. E eu acho isso daqui muito interessante, pastor Genival, porque talvez tem muitas pessoas em crise aí acerca do chamado, da vocação, do ministério, do futuro, do propósito, porque está dizendo o seguinte, como eu queria que Deus falasse comigo e dissesse, Pedro, Maria, João, Paulo, André, eu tenho esse chamado para você, eu vou fazer isso na sua vida. E talvez essas pessoas estão enfrentando um chamado como o de Neemias.
O chamado de Jeremias é um chamado audível. O chamado de Neemias é um chamado sentido. É um chamado percebido dentro do coração. É um chamado que Deus não usa palavras, mas faz gerar uma inquietação dentro de você, que você não ouve ele falar, mas é o coração dizendo para você, ó, você pode ser útil nessa área, Deus pode te usar. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, e eu pontuaria só esse último ponto para já voltarmos para a gente conversar um pouco sobre isso, que é o seguinte: tem uma coisa que eu acho interessante na Bíblia, em alguns chamados, como por exemplo o de Neemias, que é o seguinte: essas pessoas, elas não receberam uma palavra de Deus direta para elas, dizendo, vá e faça isso. Eu te escolhi para fazer isso. Elas não receberam uma palavra direta de Deus, mas elas foram úteis. Elas fizeram uma obra para Deus, elas deixaram um legado, elas construíram alguma coisa. Através delas, o povo daquele tempo, a sua geração, foi totalmente edificada, abençoada, transformada. E haveria uma falta muito grande se essas pessoas não tivessem feito o que elas fizeram. Então, como que a gente entende isso? Essas pessoas perceberam uma necessidade. E eu gostaria de deixar essa frase aqui, porque talvez dessas 374 pessoas que estão com a gente aí, talvez uma só entrou na live aí precisando ouvir isso. E eu gostaria de comunicar isso aqui de Deus para você que está me ouvindo aí na sua casa, em seu carro, em seu trabalho. Você precisa perceber uma necessidade. E aí eu vou dar alguns exemplos disso daqui. Primeiro, Neemias. Não há uma palavra de Deus dizendo, Neemias, se levante e vá restaurar os muros de Jerusalém. Ele só percebeu uma necessidade. Segundo exemplo, Davi. Deus não mandou Davi ir enfrentar Golias. Ele só percebeu uma necessidade. Verdade. Terceiro exemplo, profeta Elias. Meu amigo, pastor Genival, nós não temos um texto em 1 Reis 17, Deus olhando para Elias e dizendo assim, Elias, tá uma bagunça lá em Israel. Eu preciso que você vá lá e profetize contra Acabe. Não tem um texto desse. 1 Reis 17 acontece com Elias surgindo diante de Acabe e dizendo assim, ó rei, segundo a minha palavra, nos próximos anos, não haverá nem chuva, nem orvalho em Israel. Ele não diz segundo a palavra de Deus. O que ele diz é, segundo a minha palavra. Por quê? Porque o contexto da época era um contexto de apostasia. Acabe havia se casado com Jezabel, filha de Etibaal, rei da Fenícia, e ela havia trago para Israel a cultura pagã do culto a Baal. Então, a ideia que você tinha de Baal era o Deus que mandava chuva. Então, quando chovia, as pessoas diziam, ó, está chovendo porque Baal mandou chuva. Quando eles iam colher as colheitas, as plantações, eles diziam, ó, só tem fruto na terra porque choveu, e só tem chuva porque Baal que enviou. Então Elias está surgindo nesse cenário porque ele está vendo uma necessidade. E que necessidade é essa? Toda uma nação que está entrando pelo caminho da apostasia e está dando para Baal a glória e o reconhecimento que era para ser dado somente ao Senhor Jeová. Ele está chegando em Israel. E o que ele está dizendo é o seguinte, Acabe, eu quero te falar uma coisa. Segundo a minha palavra, nesses anos, não haverá nem chuva e nem orvalho em Israel. O que Elias está dizendo é o seguinte, colocar a palavra de Deus aqui é covardia. Só a minha resolve. Vocês estão dizendo que Baal manda chuva? Eu estou dizendo que não vai ter chuva. A minha palavra tem mais efeito do que a palavra de Baal. Eu tenho a impressão que Deus olhou do céu e disse, gostei do que Elias fez. Gostei desse cara, né? Como diz Elias a linguagem jovem hoje. Isso, Elias não foi alguém que Deus precisou insistir. Elias foi alguém que percebeu uma necessidade. E o último exemplo que eu gostaria de citar nessa questão de perceber uma necessidade é Isaías. Porque a chamada, aquilo que nós chamamos da chamada de Isaías é capítulo 6. Só que Deus não olhou para Isaías e disse, será que você pode ir lá? Não. Isaías só ouviu uma conversa entre a Trindade. Deus conversando entre si, dizendo a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não há uma palavra dizendo, Isaías, será que você pode ir lá? Não. Ele só percebe que há uma necessidade no diálogo de Deus com a própria Trindade de alguém que vá. E quando ele percebe essa necessidade, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. O que ele está dizendo é, se há uma necessidade, eu quero ser útil. Será que eu posso?
Se há uma necessidade, eu quero participar. Então, eu gostaria de, nessa primeira parte, frisar isso, meu amigo pastor Genival Bento, que tem pessoas que estão com a gente aí, que talvez elas nunca vão receber uma palavra direta dizendo se levante e faça isso. Mas elas precisam entender que nem sempre a comunicação de Deus é por meio da voz. Tem horas que Deus vai se comunicar conosco através de um descontentamento, através de algo que Ele vai gerar em nós um desejo de fazer alguma coisa e perceber uma necessidade. O que o senhor pensa sobre isso? Rapaz, eu quero até agradecer por esta palavra aí, mas eu concordo em gênero e grau com este posicionamento. Concordo mesmo. E até quero já agradecer os 460 que estão conosco, mandando mensagem, e agradecer o vosso carinho, a irmã Cláudia, lá em Santa Catarina, a irmã Nay, lá em Ilhéus. Que Deus continue nos abençoando. Mas vamos continuar, Mateus, muito bom, até porque a vocação é ela que estimula. Eu estava lendo algumas frases célebres nesses dias, e me falha agora a memória do escritor, que ele dizia: independente do que você faça, faça bem feito. Então, a vocação nos leva à inclinação, à tendência, a prática, né, o talento, tudo isso está voltado nesta frase vocação, que era a base desses homens que o senhor falou e de todos os outros que entraram na história e outros que não entraram na história, mas faz parte desse contexto da chamada. Muito obrigado por essas palavras e vamos conversar. Vamos falar das nossas experiências, até porque eu tenho sido muito questionado, talvez nem questionado, abordado acerca de muitos jovens, tanto homens, mulheres, ou seja, moças e rapazes, que às vezes a gente nessa correria não tem tempo de dialogar, de contar as experiências, né? Mas o senhor frisou muito bem. Deus disse a Jeremias: vai, e Neemias foi uma iniciativa própria do sentimento por esta obra. Então, pastor, eu gostaria de a gente tratar desses assuntos dos pormenores, até porque, como Paulo mesmo mencionou, eu estava ouvindo uma palestra do Antônio Gilberto, ele fez para Obreiro, e ele tratou muito desse assunto, pastor itinerante. Ou seja, estou usando a frase pastor simplesmente, mas o pregador. Porque em muitos lugares a frase itinerante, ou pregador itinerante, não tem crédito. Infelizmente. Por umas meia dúzia de maus exemplos. E geralmente é tendencioso do ser humano julgar e ver o lado ruim das pessoas, enquanto o cristianismo nos ensina a ver o lado bom das pessoas. Porque o que é ruim não nos compete julgar. Não é verdade? Ele mesmo advertiu para não julgarmos. Mas, como estamos entre seres humanos, entendemos. Eu tive a graça de Deus, dentro do que o senhor falou, eu nunca desejei ser itinerante. Itinerante no contexto literal, de deslocar, de estar para lá e para cá, viajando, até porque eu me preparei psicologicamente para ser pastor. Alguns, talvez, dos que estejam online com a gente, sabe, eu pastoreei 14 anos. E eu tive a alegria de pregar numa igreja que o senhor foi o pastor, Vila Raul. Isso é bom, é isso, exatamente. Então, eu jamais imaginaria de ter isso que Deus fez, eu conhecer grande parte do mundo, e o Brasil quase todo, pregando o Evangelho. Então, eu, no princípio da minha chamada, eu não tive esse vai, entendeu? Isso veio acontecer, eu já tinha 45 anos de idade. Eu me converti com 27, e com 45 foi quando eu estava no escritório da empresa, e eu senti no coração: eu vou começar uma obra com você. Mas até hoje, eu não me identifiquei ainda, gosto, tem dia que eu saio de casa chorando.
a chamada, a vocação me inclina, mas quando você chega aqui e vê a igreja, pode ser, às vezes eu vou pregar em lugares que a gente prega na rua, debaixo de um pé de árvore, aquilo, você esquece tudo que está à sua volta e a alegria toma conta. Então, a primeira experiência que eu queria deixar para quem... Porque eu acredito que esta vocação, porque há quem diga, eu acho que foi ouvir isso do pastor Caio Fábio, que quando Cristo fala igreja, não está vinculado ao CNPJ, o templo, não é? O prédio. Isso não tem nada a ver com o evangelho ou o que Cristo chama de igreja. Então, eu estava dizendo que eu estava ouvindo de Antônio Gilberto, quando ele citava, que boa parte e uma grande parte da vida dele foi itinerante. Ele se doou a isso, dizendo, Deus, eu não vou me projetar, não vou anunciar, não vou pedir. E ele disse que não faltava convites e agenda. Por exemplo, desde 2013 que eu viajo. Eu comecei em 2010, mas deixei de pastorear em 2013. Mas até hoje eu nunca pedi uma agenda, nunca... Ou seja, é uma chamada, é um lado, mas tem os outros que necessitam. E o que me impulsionou a gente falar desse assunto é esta nova geração. Porque alguns entram para a itinerância por esta vocação, por essa chamada, outros por falta de oportunidade, porque nós estamos em uma geração dinâmica, não é? Uma geração que dá gosto a gente ouvir, que estuda, se prepara, mas não tem oportunidade de desenvolver esse talento, prega uma vez do ano, talvez, na sua igreja, e isso faz com que essa nova geração, e até para o bem do evangelho, tenha espalhado por este mundo, pregando esta palavra, que começou assim, não é verdade? Como Cristo se deslocando de lugar em lugar, isto é um pregador itinerante, como o senhor havia falado. Então, volto a palavra para o senhor para alguns pontos. Eu concordo com o senhor. Eu acho que dentro de um cenário geral, nós, principalmente dentro de um contexto mais pentecostal, ligado à Assembleia de Deus, outras denominações não possuem essa cultura de terem pregadores que não são pastores locais de uma igreja, mas que servem a várias igrejas, várias denominações, pregando e sendo útil a elas, contribuindo com elas. Eu acho que há duas questões aí. Eu acho que, em primeiro lugar, há aquelas pessoas que, de fato, têm um chamado, vivem de uma forma mais nobre esse ministério, mas eu penso que, infelizmente, houve uma banalização, porque muitas pessoas acabaram enxergando a função da itinerância como uma profissão e não como um chamado. Concordo. E tratando ela de forma muito desleixada, sem zelo, sem entender a importância, por exemplo, de terem uma vida com Deus, uma comunhão com o Senhor, um tempo de estudo, a prática do estudo, a leitura da Bíblia e se disciplinarem para aquilo ali. Eu acho que a maturidade que nós temos que ter, pastor Genival, e eu sei que talvez tem muitos pastores, pregadores com a gente aí, é o seguinte: Deus nos permite ter a alegria de viver em tempo integral, sem ter uma carga horária do dia presa a uma profissão, pelo menos a grande maioria. O senhor já se aposentou ou ainda não, dentro da profissão que o senhor tinha em Rio Lago? Aposentei, sim. Aposentou? Mas, por exemplo, o senhor aposentou tem o quê? Eu lembro que quando eu conheci o senhor ainda trabalhava. 2012. 2012. Então, imagina o seguinte, imagina alguém que tem de Deus a bênção de ter o sustento da sua família através da itinerância. Alguém que pode ter, através de outras igrejas que o convidam para pregar, uma oferta que ele recebe, um livro que ele vende, uma contribuição que ele tem como gratificação pela ida dele para pregar ali,
o sustento dele e da família, e às vezes até numa quantia financeira um pouco maior do que talvez um cidadão que tem que trabalhar 8, 9, 10 horas por dia para ter ali o sustento da sua família. Esse cidadão ele tem pelo menos 8 horas do seu dia dedicados a uma função para ter aquele salário. Eu acho que o pregador ele tem que ter a seguinte consciência. Se talvez eu não estivesse fazendo isso daqui, eu teria que estar dedicando 7, 8 horas para ter o meu sustento através de uma profissão. Se Deus me concede a alegria e a bênção de ter a liberdade, de ter a minha carga horária livre, para não estar totalmente ligada a ter que cumprir uma obrigação de um trabalho, de uma profissão, ou de 8 horas de trabalho para uma empresa, por que eu não posso dedicar pelo menos 4 ou 5 horas desse tempo para me ler, para me estudar, para me preparar mensagens, para me cultivar a minha vida espiritual? O ministério itinerante ele é algo muito nobre. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão com a gente aqui, sem exceção, em algum dia da vida, já foram muito abençoadas por um pastor que foi na sua igreja, que foi pregar ali, seja num culto, seja numa festa, seja num congresso, talvez dê uma palavra que salvou alguém da sua família, através de uma oração que foi feita, Deus abençoou, restaurou um casamento, alguém foi despertado para um chamado. Eu mesmo tenho na minha memória inúmeros pastores que passaram pela igreja, que eu cresci nela, que foram ali pregar e de algum modo aquele culto marcou a minha vida. Aquela palavra marcou a minha vida. Eu tenho certeza que o senhor também tem na sua memória. Muita gente que já passou e abençoou. Então, aqueles que vivem o ministério da pregação de forma itinerante, eles são muito úteis para a igreja. Não há dúvidas quanto a isso. Infelizmente, houve uma banalização nos últimos anos por muita gente que enxergou isso só como uma profissão e não se preparou, não estuda, não lê, não se dedica. Eu estou vendo atrás do senhor aí uma biblioteca, a riqueza que é ter livros. É vergonhoso alguém que diz, não, eu sou um pregador, mas não tem livros, não lê, não se prepara, não se dedica. Então, eu penso que esse zelo pelo ministério e entender que é um privilégio poder ter o tempo integral e o sustento através de igrejas que abençoam e que ofertam. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é entender que esse tempo que nós temos livre não é para a gente não trabalhar, mas é para a gente ter um outro trabalho, que é o trabalho do estudo, da dedicação, da escrita, porque através disso, com certeza, nós vamos ter mensagens melhores, um preparo melhor, vamos ser ministros mais preparados. E aí tem uma ideia que eu gosto muito, que é o seguinte, é melhor um ministro preparado, às vezes, do que uma mensagem preparada. Eu acho isso muito interessante. É muito lindo e muito interessante. Porque você tem um ministro pronto, ainda que ele é tomado talvez por surpresa. Ó, você tem que pregar hoje à noite, ele não tinha ali. Mas se ele é alguém preparado, ele sempre vai saber por onde fluir. Ele sempre vai saber uma palavra propícia para aquele culto. Porque senão, por exemplo, as pessoas bagunçam tudo, misturam tudo e tem para uma ocasião que tem um propósito, uma palavra que não tem nada a ver com aquele momento. Então, eu penso que todos nós, principalmente aqueles que temos a bênção de ser pregadores, temos que entender isso. Nós precisamos dedicar mais o nosso tempo para a leitura, para o estudo e para se preparar. Eu penso que essa, infelizmente, banalização que ocorreu por parte de alguns que não se prepararam, que banalizaram, que enxergaram isso só como uma forma de ganhar dinheiro. E o ministério não é uma forma de ganhar dinheiro. Deus cuida de você através do ministério. Mas o principal propósito do ministério é você servir a igreja, é você ser útil ao corpo de Cristo, é que através da sua vida a igreja seja edificada, que Deus possa achar em você que está me ouvindo aí, alguém que vai ser útil para esse tempo, para ter uma palavra de Deus, para ter uma direção de Deus, para ter uma orientação de Deus, para pessoas que precisam ser abençoadas através daqueles que Deus confiou a nobre tarefa do ministério. O que o senhor pensa sobre isso? Eu concordo, esta é a realidade. E vocês estão ouvindo duas pessoas que convivem isso, no meio da itinerância. Eu até acrescento que aquilo que o senhor abordou, de que houve uma profissionalização, um mercantilismo, porque o próprio contexto, se nós não tivermos um preparo, como você falou, no contexto, o que é ser um pregador,
o que é ser uma pregadora, um mensageiro, seja através da mensagem ou do louvor, independe, mas essa vocação que você se inclina, você tem que entender que nós somos chamados para ser cuidador, ser manso, sereno. Às vezes as pessoas dizem, mas como o senhor é simples? Mas não sou eu, esta é a realidade. Não pode, tem que ser exemplo, não é verdade? Uhum. Tem que saber que o seu exemplo fala muito mais do que o seu discurso. O seu discurso ele vai fazer mais, vai dar mais às pessoas do que... Você pode pregar bonito, mas se não tiver um exemplo, o seu discurso já não vale nada. Você pode até não ter discurso que agrade a muitos, mas o seu exemplo cativa as pessoas. Então, pode falar, por não? Eu acho isso muito interessante. O senhor mexeu numa coisa que é sensacional, que é o seguinte: nós precisamos entender que não pode ser desassociado aquilo que a gente prega daquilo que a gente vive. E Jesus é o nosso maior exemplo nisso. Porque Jesus, por exemplo, falou sobre a parábola da ovelha perdida. E ele foi em busca de uma ovelha. Só que o mesmo Jesus que falou a parábola da ovelha perdida, deixou uma multidão em Cafarnaum, pegou um barco e foi até Gadara, não tinha ninguém esperando ele, e foi só por causa de um homem que foi o gadareno. Então, a gente precisa entender que tem que haver uma ligação da vida de quem prega com aquilo que se prega, para que ele não perca autoridade por não viver aquilo que ele crê na sua vida. E acrescendo, a gente tem que ter em mente e no coração que a nossa função maior, que foi imposta por essa chamada, é trazer alívio às pessoas. Tirar o fardo, né? Tirar a carga. Ou seja, a minha preocupação, geralmente, quando eu medito, quando eu estou orando, às vezes o pessoal pergunta, por que o senhor chora tanto? É porque tem mensagens que demoram um ano para você pregar. Tem mensagens que demoram 6 meses, você começa a meditar, a ler, e ela vai impregnando dentro de você, aí você vai viver aquilo ali e não tem como não chorar. E eu sou muito sensível. Eu queria também agora falar acerca de um... Isso é conselho, não uma regra. Mas a melhor coisa que tem, eu digo, eu trabalhei quase 40 anos numa empresa, só em uma empresa. E eu posso dizer é muito bom a gente iniciar fazendo uma base, tendo uma base, sobretudo quem tem família. Porque aquele ditado, eu vivo da fé, isso eu tenho encontrado muitas pessoas frustradas. Não pode ser uma fé irresponsável. Não. Porque até quando você é solteiro ou solteira, você come até folha de mato por aí e vai fazendo a obra. Você não pode... Você tem família, você não pode basear essa fé que você diz, eu vivo pela fé, simplesmente pedindo um convite ali, outro aqui, outro ali. Não. Ou seja, se você tem essa vocação, no mínimo é o que o pastor Mateus disse, tira 7 horas por dia, 5 horas, vai escrever, vai fazer livros, vai ler a Bíblia, vai se preparar, mas que mantenha uma base que dê sustentação à sua família. Porque eu tenho visto e ouvido mulheres de obreiros, itinerantes, pregadores novos, chorando, não é? E os filhos, nós temos filhos, pastor, mas ele disse que Deus cuida, isso é indiscutível, mas isso é conselho. Faça uma base financeira. Tenha uma profissão. Faça uma faculdade. Exatamente. Faça uma faculdade, estude. Por exemplo, eu trabalhei e trabalhava em usina minha vida toda, e às vezes eu trabalhava com comprimidos, porque a cabeça não suportava. Eu trabalhei 6 anos, com 18 anos, até os 18 anos, eu trabalhava no campo, roçando mato, cortando cana, limpando cana. Eu casei com quase 18 anos.
com 20 anos, com 22 anos, eu já era pai de 3 filhos. Perdi uma filha porque não tive suprimentos necessários. Ela, neném, eu não podia comprar leite. E ela comia papa de banana verde e pegou um germe e eu perdi a minha filha, que hoje era para estar com 32 anos. E foi sempre ralar. De 18, trabalhei mais 6 anos de tratorista, 6 anos de motorista. Aí fui ser fiscal, fui ser encarregado de transporte. Ou seja, no que o senhor disse, portanto, quando eu percebi, então eu me inclinei aos estudos. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, largava de 6 da noite, pedia liberação ao meu superior para sair meia hora mais cedo, para ir direto para a faculdade em Maceió, Fafiteal. Pastor Isvaldo, que hoje é o nosso presidente, foi meu pastor. A maioria dos pastores que dão aula, passei por eles. Depois que terminei o básico, o teológico, aí veio a pós-graduação. Primeira oportunidade que eu tive, eu fui fazer a pós-graduação, eu fui fazer a convalidação, melhor dizendo, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez um convênio aqui com a Fafiteal. Passei mais 1 ano e meio estudando, com a ajuda dos meus diretores, pastor Sebastião, pastor doutora Cláudia. Eu tive um apoio e a compreensão deles pelas minhas viagens e me preparei, porque eu sabia que por mais que Deus me desse unção e o povo tem esse carinho por mim, mas se eu não tivesse um anel no dedo, teria canto que eu não entrava. Eu digo isso porque funciona assim. Então, eu me preparei dentro de um contexto até onde eu pude, para poder hoje... aí é o que é aquilo, né? Pedro tinha tudo para ser o que Paulo foi, não diferenciando do outro, mas no contexto da oratória, no contexto... Mas a preparação intelectual era reconhecida até por Pedro, a que Paulo tinha. Então, eu já ouvi em muitos pastores, em muitos púlpitos, pastores presidentes, descendo a madeira nos pregadores itinerantes que vivem pela fé e não tem uma profissão, não estuda, nada. Então, para uma geração que está vindo aí, estou dizendo isso como um conselho, porque se você não fizer isso, lá na frente você vai lembrar disso que nós estamos falando aqui. Principalmente para jovens pregadores que ainda são solteiros, que têm o desejo de servir a igreja pregando. Isso é muito válido, isso é muito válido. Tenha uma profissão, faça uma faculdade, faça um curso teológico. Deus começou a te abençoar com recursos, com ofertas. Compre um terreno. Tem muita gente aí ostentando com carro, ostentando com roupa, ostentando com restaurante, não tem uma casa própria para morar. Então, seja maduro para entender, você que está com a gente aí, que o ministério ele não ausenta de você as responsabilidades que você tem como ser humano, como chefe de família. Você vai ter filhos, você vai precisar pagar um plano de saúde para os seus filhos. Você vai precisar ter uma casa, você vai precisar honrar a sua família, cuidar da sua família com dignidade. Então, tenha maturidade, e o quanto mais antes, o quanto mais novo você entender isso, melhor vai ser. Você planejar a sua vida, saber administrar os seus recursos e entender que você precisa se preparar para a vida. Eu vou usar uma alegoria aqui e eu espero que todo mundo aí entenda a gente. Uma coisa muito, muito séria em relação a pregadores, o Brasil deve ter, com certeza, milhares de pregadores. Milhares. E todo mundo, sempre quando está começando, ele sempre se enxerga naqueles que são mais conhecidos, correto, pastor Genivaldo? Correto. Era assim na época da gente. Eu, pelo menos, eu comecei a pregar com 14 anos. Naquela época, nós víamos ali, por exemplo, pastor Gilmar Santos, pastor Gesiel Gomes, pastor Benhur Lopes e pastor Elias Torralbo, que me ajudaram muito, me inspiraram muito e me orientaram muito dentro de uma formação ministerial. Só que, se a gente for ver a quantidade de pregador que tem, são milhares, mas a gente sempre se espelha naqueles que de algum modo chegaram naquilo que a gente considera como uma posição de solidez ministerial. Só que existem milhares que vão vendo essa crescente, querendo ser pregador e às vezes medindo a utilidade que eles têm como pregador em resultado
resultados que outros alcançaram. E aí tem uma coisa muito interessante também, que é o pregador não se frustrar, porque talvez ele está vendo resultados de outros que ele ainda não começou a ter esses resultados, e às vezes ele está se frustrando porque ele está se comparando, ele está se permitindo ser vítima do sentimento de comparação. E às vezes ele não sabe que talvez aquele pregador já está há 10, 15, 20, 30 anos. Ok? Então, eu acho que isso é muito interessante, principalmente a turma que está começando agora. E você que está começando agora, deixa eu olhar para você aqui. Você que é um jovem pregador, você que está começando agora. Eu sei que às vezes você sente falta de alguém para você conversar, às vezes para alguém que te dê conselho. E às vezes as pessoas falam o seguinte: ah, os grandes nunca têm tempo para aconselhar para a gente. Meu irmão, você talvez não sabe o que é o seu telefone quando você acorda, ter 600 mensagens de WhatsApp para você responder ali, você não conseguir responder todo mundo. E às vezes não é que você não tem, às vezes, tempo para responder todo mundo, ou no Instagram, ou no WhatsApp. Às vezes é que a pessoa talvez não pode mesmo lhe dar aquela atenção, porque há uma carência de pessoas terem uma orientação, terem uma instrução, e às vezes elas sentem falta, por exemplo, de alguém que ela considera como uma inspiração, como um referencial, que dê essa atenção a ela, e às vezes a pessoa não pode dar essa atenção, não porque não quer, mas porque ele tem a obrigação dele, tem a família, tem um casamento, tem os filhos, tem a igreja, tem aquilo que ele está desenvolvendo, tem as funções que ele desempenha. Então, às vezes, ele não disponibiliza desse tempo que você precisa para que te oriente. Como que eu posso fazer, Mateus? Seja amigo do seu pastor, peça ajuda a ele, converse com ele. Se você tem o desejo de ser um pregador, talvez na igreja que você congrega, tem congregações que você pode começar a pregar ali, porque todo pregador que hoje pode ser considerado como um grande pregador, ele começou pregando em cultos de ponto de pregação, ele começou pregando em congregações, em trabalhos pequenos. Não queira pregar hoje para 10 mil pessoas se talvez você ainda não se sente confiante pregando para 50 pessoas. Vá desenvolvendo isso, você vai aperfeiçoando. Isso é uma caminhada para você conseguir correr. Você vai primeiro engatinhando, aí você prega 10, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Você vai aprendendo a preparar uma mensagem, a estudar melhor. Daqui a pouco você está pregando 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Quanto tempo vai levar isso, Mateus? Talvez 2 anos, 10 anos. Talvez, não se sabe, não há uma forma. Ó, é com 2 anos, se não der certo, não deu. É com 5 anos, se não der certo, não deu. O chamado de Deus para cada um, ele é particular. E aí tem outra coisa que tem que ser entendido. Você não tem que se frustrar ministerialmente, porque talvez você não chegou aonde outras pessoas chegaram. E aí tem uma coisa, pastor Genival, que eu tenho pensado muito à luz da Bíblia nisso, nesse tempo. Tem 3 profetas que Deus chamou ao mesmo tempo, 3 profetas. Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles foram chamados no tempo do exílio. Receberam o mesmo ministério, o ministério profético. E foram chamados pelo mesmo Deus, Senhor Jeová. Mas eles foram colocados em locais diferentes, em lugares diferentes. Jeremias, Deus deixou ele em Jerusalém com os que ficaram. Ezequiel, Deus colocou ele na Babilônia, junto ao rio Quebar, com os que estavam cativos. Daniel, Deus colocou ele na Babilônia, na corte, no palácio, para profetizar para os reis. A gente precisa entender que Deus tem um lugar para a gente. E a gente precisa entender que tem gente que Deus chamou para o palácio, mas tem gente que Deus chamou para aqueles que estão exilados. Tem gente que talvez Deus chamou para grandes catedrais. Talvez tem gente que Deus chamou para cuidar de um povo numa zona rural. E eu não posso pensar que a minha importância como servo de Deus está ligada ao lugar que eu vou e à quantidade de pessoas que eu falo. Eu não tenho que julgar que eu tenho um ministério inferior a outro, porque talvez a igreja que o outro prega é uma igreja que faz ele ser mais conhecido do que talvez a igreja que eu prego. Eu não tenho que pensar que talvez o fato de um outro ter ido pregar num outro local e talvez eu estou pregando há 10, 15, 20 semanas, 1 ano, 2 anos, 10 anos da minha cidade. E aí tem uma coisa muito interessante. A W. Tozer, quando ele foi consagrado a pastor, ele fez uma oração que ficou conhecida como a oração do profeta menor. E ele disse o seguinte: Senhor, nunca me deixe julgar um pastor por causa da quantidade de pessoas que ele tem na igreja dele.
Nunca me deixe achar que um pastor é melhor do que o outro, ou mais importante do que o outro, ou menos importante, ou inferior, porque ele tem menos pessoas ou mais pessoas. A gente precisa entender, e isso é bíblico, que uns Deus colocou como líder de 50, outros de 100, outros de 500 ou outros de 1000. Eu preciso entender para quem Deus me chamou, para quem Deus quer me usar. Qual é o público que Deus quer me usar para ser útil a Ele? Porque Jeremias só funciona em Jerusalém. Ezequiel só funciona junto aos cativos no rio Quebar. E Daniel só funciona na corte para profetizar para os reis. Quando eu entendo o lugar que Deus me chamou, e quando eu aceito isso, e quando eu entendo a paixão que é ser útil a essas pessoas que Deus me colocou para profetizar para elas, para falar para elas, para servir o ministério para elas. E eu uso o termo profetizar aqui dentro do contexto de Daniel, de Ezequiel e dentro do contexto de Jeremias. Quando eu entendo isso, eu entendo essa riqueza. E que riqueza é essa? Eu preciso aceitar o local que Deus me plantou nele, porque eu só irei frutificar no local onde estiverem as minhas raízes. Eu só vou conseguir dar frutos em um lugar onde as minhas raízes estiverem fincadas. Então, para muita gente que tem um ministério, que sabe que pode ser útil a Deus, deixa eu falar a você nesse momento, meu irmão, entenda a riqueza da oportunidade que Deus te deu de ser bênção onde você está. E se talvez você não alcançou resultados que outros alcançaram, não se frustre por causa disso, não se decepcione por causa disso, não queira parar por causa disso, mas tenha a maturidade, um conjunto de conselhos que está sendo dado, de você ter uma profissão, de você ter uma faculdade, de você ter algo que te dê um sustento, para que você possa desenvolver o ministério com a total convicção de que você está fazendo isso porque Deus te chamou para fazer isso. A chamada, ela tem que ter essa convicção, ainda que seja por uma voz falada, como, por exemplo, Jeremias recebeu. E ainda que seja por um coração que ardeu e alguém que foi despertado para fazer, como aconteceu com Neemias. Mas você precisa ter convicção de que Deus tem isso para você fazer nesse momento. Quando você tem essa convicção, meu irmão, Deus vai guiar você dentro dessa sua trajetória para cumprimento desse propósito. Amém. Que bom, pastor, ouvir. Está chegando o momento final, mas é isso que o senhor falou. Primeiro, seja sempre fiel e obediente ao seu pastor. Hoje eu tenho esse privilégio de ser amado por vocês, por todo mundo, aonde eu tenho passado, mas de 1992, quando eu me converti, 1992. Mas comecei a pregar no canavial, pregava dentro do mato, carregando lamparina, isso por muitos anos. Por muitos anos. Até isso foi em 92, começou em 92, e quando eu vim, até 2013. Não é? Muitos anos dentro disso que o senhor falou, e pregando para um, para dois, às vezes está endemoniado, eu me embolava no meio da rua com um endemoniado, sem muita experiência, e em nome de Jesus sai, quando ia olhar o cabo estava bêbado, não tinha demônio coisa nenhuma, e eu todo melado com ele na lama, em nome de Jesus. Quer dizer, isso tudo foi experiência, mas sempre debaixo da misericórdia de Deus. Então, pastor, nós estamos chegando ao final, né? 1 hora só, né? Que depois vai cair. Mas eu quero lhe agradecer a esses quase 500 pessoas, chegou a passar de 500 pessoas que estão conosco. Nós vamos sempre estar fazendo estas lives com pessoas assim tão importantes. A irmã Cláudia, que tem sido uma bênção. Um abração para a Cláudia, para o esposo dela. Do Instagram, o Murilo. Então, meus amados, queridos, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estar conosco. Pode falar. Não, pastor, pode fazer a consideração final enquanto não cai. Eu queria só dar um aviso para esse pessoal aí, porque se nós fôssemos perguntar, pastor Genival, eu tenho certeza que essas quase 500 pessoas que estiveram com a gente nessa live, tem muita gente aí que é obreiro, que é pastor, que é pregador, que é professor de escola bíblica dominical, e gente que talvez ainda não desenvolve alguma função dessa, mas que sabe que tem um chamado e sabe que tem que se preparar para o chamado. Eu gostaria só de lembrá-los sobre essa obra aqui. O senhor tem ela aí na biblioteca também? Tenho. Tenho duas. Eu gostaria... Duas? Coisa boa. Eu gostaria só de dar um aviso para esse pessoal que está aí com a gente. Se você pode me dar um minutinho de atenção aí. Eu tenho certeza que se você esteve com a gente até agora é porque você tem um desejo de entender mais a Bíblia e de conhecer mais a palavra do Senhor.
Eu levei mais de 7 anos escrevendo esse livro aqui, que é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. São quase 500 páginas. Mateus, esse é um livro para me ler da página 1 até a última? Não. Essa daqui é uma obra de pesquisa. Imagina, por exemplo, que você tem que preparar uma palavra sobre Barnabé. Você vê que na letra B, às vezes tem 10, 15, 20, até 30 páginas te explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Então, é uma obra riquíssima. Tem alguém que falou, eu estou afastada, segura aí que nós já iremos orar por você. Segura aí, nós vamos concluir essa live com um convite para você retornar com Jesus nessa live. Então, escute isso daqui. Você que tem o desejo de entender mais a Bíblia, de conhecer mais a palavra do Senhor, você que é pastor, pregador, aluno de teologia, você quer entender mais a Bíblia Sagrada, eu tenho uma boa notícia para você. Essa obra vai te abençoar demais. São quase 500 páginas, contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo. Então, por exemplo, dúvidas da Bíblia. Sabe aquele livro que quando você está lendo a Bíblia, você tem dúvidas, que você sente falta de um livro que te ajude a explicar aquelas questões? Essa obra aqui vai te ajudar nessa questão. Então, por exemplo, um exemplo para você ter uma noção. Imagina, por exemplo, questões de cronologia bíblica. João, quanto tempo ele ficou preso na ilha de Patmos? Ele morreu em Patmos ou saiu de lá para entregar as 7 cartas do Apocalipse? Paulo, por exemplo. Paulo era grego, judeu ou romano? Em que ano que ele nasceu? Em que ano que ele se converteu? Quantas cartas Paulo escreveu? Vai cair. Em que ano ele escreveu cada carta? Quantos minutos tem? Já passou. Já passou? Então, não Já cai não. 22. Pode segurar que não vai cair não. Eu já vou lhe explicar o porquê não vai cair. Então, por exemplo, questões polêmicas da Bíblia. Quer ver uma, pastor Genival, que muita gente tem? Primeira família da Bíblia. Adão, Eva, Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim mata Abel, vai morar numa cidade chamada Nod, ali ele se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Muita gente se pergunta, se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Como que a gente explica isso? Ele foi morar numa outra cidade? Como que a gente trabalha essa questão? Às vezes, questões até do contexto cultural da Bíblia. Um exemplo disso é a primeira família que foi, por exemplo, quando nós entendemos a cultura bíblica, a primeira família que foi Adão e Eva. A questão, por exemplo, quando Deus disse para o povo de Israel, a terra que eu vou dar a vocês é uma terra que emana leite e mel. Mel, por exemplo, no nosso contexto cultural aqui, é mel de abelhas. O mel de Israel, o mel de Bíblia, não é mel de abelhas. Tem mel de abelhas em Israel, como, por exemplo, no caso de Sansão. Mas o mel da Bíblia é mel de tâmara, fruto de uma árvore chamada tamareira, que dá no deserto, inclusive em Jericó. Então, quando Deus disse para o povo, a terra que eu vou dar a vocês, mana leite e mel, o que o povo entendeu foi o que Deus falou sobre as criações, o mel sobre as plantações. Então, o que Deus nos disse é que ele vai nos dar uma terra em que nela tudo que se cria e tudo que se planta serão superabundantes além das nossas necessidades. Questões, por exemplo, de nomes. Herodes, por exemplo. Herodes não era um nome, Herodes era um título. Existiram 6 Herodes na Bíblia. O Herodes, por exemplo, da época que Jesus nasceu, que os magos informaram a ele que era nascido rei dos judeus, foi Herodes o Grande. O Herodes, por exemplo, quando Jesus estava cumprindo o seu ministério, não era mais Herodes o Grande. Existiram 6 Herodes. Teve Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, Herodes Antipas, Herodes Arquelau, Herodes Filipe. Quando que a Bíblia está falando sobre cada Herodes, para na hora de preparar uma mensagem ou uma aula, a gente não confundir os Herodes e não confundir as pessoas acerca de qual Herodes que a Bíblia está dizendo ali. Então, são questões riquíssimas da Bíblia, que para quem quer entender mais a Bíblia, para quem quer ser um pregador, para quem quer compartilhar mais a palavra de Deus para outras pessoas, essa é uma obra indispensável para você. Então, se você desejar, eu tenho uma boa notícia de lhe compartilhar a informação de que a enciclopédia está pelo valor de apenas R$ 49,90 e nós estamos com frete totalmente grátis para todo o Brasil. Mateus, como que eu faço para adquirir? É através de um telefone, código 22 99955 8919. Código 22 99955 8919. Pois Esse o é o número Instagram, Mateus. de WhatsApp. Deixa eu colocar aqui. Esse é o número de WhatsApp. E assim que a live terminar, você pode mandar uma mensagem para esse número que logo na sequência vai ser respondido. 999558919. É um telefone no WhatsApp, você pode adquirir por cartão de crédito, parcelar se for preciso, adquirir por boleto bancário ou transferência bancária. Então, aproveite essa oportunidade, adquire essa ferramenta que eu tenho certeza que vai lhe abençoar demais.
Meu amigo, pode falar. Amém. Alguém falou para fixar o número. Eu acho que a gente não vai conseguir fixar hoje, mas é 022. Você que está com caneta ou papel, anota aí. 022 99955 8919. Eu vou colocar de novo o número aqui. Vai aparecer aí o comentário com a minha foto. Assim que você vê o número, faz o print. Código 22 99955 8919. Assim que você vê o número, faz o print. Chama aí que eu vou ter a alegria de poder compartilhar com você toda a forma de adquirir esse material. Ou pelo direct aqui em cima, você tem aí Pastor Genival Bento com Matheus Soares. Você consegue também ter acesso aí ao pedido dessa obra. E, querido, explicando que a nossa linguagem, ela vai ser sempre a linguagem nossa linguagem do dia a dia, né? Não adianta, quando for para um contexto teológico, bem verdade que o pastor Matheus está aí à altura, mas nós buscamos falar a nossa língua, a língua cotidiana, a língua que a gente entende, e dentro de uma visão direta no assunto. E, obviamente, daqui a alguns dias nós estaremos novamente com a live, e quero já agradecer. E agora me explique por que não caiu. Sabe por quê? Não. O senhor tem mais de 100 mil seguidores, o senhor tem quase 300 mil seguidores. Eu estou com 15 mil e pouco. Então, se eu fiz... o Instagram tem alguma coisa. Por exemplo, depois que eu completei 10 mil seguidores, eu consegui colocar um link na postagem. Sabe quando alguém fala assim, arrasta para cima? Já viu isso daí? Não. A pessoa tem mais de 10 mil seguidores. Eu só sei aparecer. Sei de nada. Arrastou para cima, para baixo. Quando a pessoa arrasta para cima, automaticamente vai para a página da internet, para um vídeo no YouTube, alguma coisa assim. Quando a pessoa passa de 100 mil seguidores, a live dela não cai com 1 hora a mais. Porque o Instagram entende que essa pessoa tem um público muito grande e precisa de mais tempo para se comunicar com esse público. Ah, que bom então, saber. Como o senhor está com quase 300 mil seguidores, o senhor pode fazer 10 horas de live que não cai. Então, pedir o pessoal publicar mais aí, né? Para chegar a 1 milhão. Vamos fazer isso. Eu quero só dizer uma coisa, pastor Genival. Teve alguém que falou que queria aceitar Jesus. E nós queremos orar por essa pessoa. Como que eu faço, Matheus, para dizer que eu quero aceitar Jesus? Digita aí, eu quero, e nós iremos orar por você. Você que está distante da igreja, você que está desviado dos caminhos do Senhor, você que nunca entregou a sua vida a Jesus, essa é uma noite para você voltar para Cristo. A palavra de Deus diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente ali. Nós temos mais de 400 aqui reunidos no nome do Senhor. Isso aqui é um culto e nós queremos orar por você. Cadê a pessoa que disse que queria voltar para Jesus? Nós queremos orar por você. Você ainda está aí? Se você ainda está aí, nós queremos orar por você. Eu quero. Apareceu ali. Colocou? Bruno, Alguém apareceu? foi Bruno. Bruno. Repete aí. Tinha sido uma mulher. Nós queremos orar então pelo Bruno. Tem mais alguém? Eu não sei, talvez eu já... Que bom estar com vocês, gente. Que bom. Matheus. Ok. O senhor ora por essa pessoa? O senhor ora pelo Bruno? Você ora aí. Tem 2 pessoas. Eu não... Eu oro. Até para enxergar, eu já estou... O senhor me ajuda então a orar? Vamos orar sim. Tem 2 pessoas que disseram eu quero. Você que está aí, se você pode, repita comigo uma oração. Bruno e a Simone. Foi a Simone que falou enquanto eu estava falando do livro. Simone e Bruno, se você pode, repita comigo essa oração onde você está agora. Diga comigo, Senhor Jesus. Ela disse, estou sim, meu pastor. Eu te entrego a minha vida. Sim, Deus, obrigado, Senhor. E eu te recebo como meu Senhor. Abençoa a vida deles. E como meu Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Sim, Senhor. E eu te peço, muda a minha história. Porque eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. A partir de hoje. Amém e amém. E amém. Senhor, nós queremos te louvar e uma terceira pessoa manifestou o desejo de reconciliar-se contigo. Nós queremos abençoar essas vidas. Onde elas estão agora. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor as ajude, que o Senhor as liberte de todo mal, de todo vício. Se porventura alguma cadeia espiritual, alguma maldição até hoje teve valor na vida dessas pessoas, nós queremos pedir ao Senhor que todo esse mal seja desfeito
e que essas vidas sejam livres, Amém, sejam libertas Jesus. pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, e que o teu Espírito Santo as alcance agora, com mudança, com transformação e com libertação para a glória do Senhor Deus. Amém e amém. Amém. Você Queridos, que voltou para o Senhor, se você puder, mande uma mensagem no nosso inbox com a cidade que você mora e o seu telefone de contato, para que a gente possa, talvez, ajudar você a encontrar alguma igreja aí na sua região para você servir ao Senhor e congregar nesse lugar. Meu amigo, é contigo. Amém. Então, eu quero te agradecer a todos, e sempre nós vamos postar os dias das lives. Eu acho que sábado estarei com o pessoal dos Estados Unidos. Glória a Deus. E conto com vocês também. E que Deus abençoe. Tenha uma noite de bênção e que Deus ilumine os vossos passos, e pensem nisso, viu? Para atender o chamado de Deus nesta última hora, com esse contexto vocacional. Lembre-se que a vocação é ela que nos estimula. A inclinação, é a tendência, é a prática, ou seja, o talento. Então, faça o melhor que você pode. Vou deixar uma frase do nosso pastor Zé Neco, saudosa memória. Faça sempre o que sabe e o que pode. Não precisa fazer mais nada do que isso. Faça o que pode e o que sabe, mas faça o seu melhor. Então, um abraço e a paz do Senhor, amigos. Agora, você que ainda não segue o pastor Genival, clique aí em cima, coloque para seguir no Instagram dele. Só tem aí na parte de cima a opção terminar, tá vendo? Sim, também o canal, Pastor Genival Bento Oficial. Isso, eu geralmente estou gravando lá, reflexão, o pessoal vai começar, já está começando as agendas, as mensagens sempre vão estar lá. Então, agora eu cheguei nesse negócio. Vamos lá. O senhor vai clicar em terminar. Gravado. Isso, tá isso. Aí depois que terminar, vai ter a opção do senhor ou eliminar ou salvar no IGTV. Tá certo. Se o senhor quiser deixar salvo, apertar em salvar. Se quiser eliminar... É que teve alguém que pediu para deixar salvo. Então pode deixar salvo. É só clicar aí em deixar salva, que vai conseguir ter outras pessoas assistindo depois. Tá. Vamos fazer uma coisa? O pessoal que está com a gente aí... Ainda tem muita gente. Vamos dar um sorriso. Esse pessoal vai clicar e vai marcar lá nos stories do Instagram dele, o nosso perfil. Nós vamos compartilhar para que as pessoas possam assistir depois. Vamos lá? O meu lábio é grosso, não aparece os dentes, não. É só o senhor dar o sorriso, que o pessoal clica. O sorriso light. Pronto. Marque a gente lá, que outras pessoas vão saber dessa live. Meu amigo, um abraço. Amigo. Deus abençoe. Bom demais. Menino, viu? Com certeza. Amo vocês. Um abraço, pessoal. Também lhe amo muito. Obrigado por tudo. Amo vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Um beijo, amigos. Tchau. Tchau.